A tatuagem é um fenômeno hoje social. Eu disse, quem usava tatuagem antigamente? Por exemplo, piratas, bucaneiros, mafiosos. Não era assim antigamente? Então, socialmente ficou uma coisa pejorativa contra a tatuagem. Tipo, ela é underground, ela é marginalizada desde a antiguidade. Naquela ocasião era assim, hoje não. Hoje é um fenômeno social. A garotada que vai fazer a tatuagem não é pirata, bucaneiro ou mafioso. É, eu não sou pirata, não. Exato, você não é pirata, nem não é bucaneiro, não é mafioso. Não. Mas ficou esse estigma. O que é bucaneiro? Bucaneiro, pirata, salteador. Né? E o que acontece? Ficou um preconceito, principalmente dentro das áreas religiosas, em relação à tatuagem. Tá? Então, deixa eu dar uma clareada. Muita gente dentro da área espiritual, Eudes, demonizou a tatuagem. Eu vi gente dizendo que alguém vai para o astral inferior após a morte se tiver tatuagem. Você tá cheio de tatuagem, uma boa pessoa vai para o inferno. O outro que não tem tatuagem nenhuma, fazendo um monte de besteira, vai para o céu porque não tem tatuagem. É, gente, não vou tem me despedindo aqui de vocês. Vai despedindo agora que você vai para o umbral, cara. No pescoço, que é o que mais então, odeio. Não tem a menor lógica. Então, qual é o contexto da tatuagem? Observa, Eudes, os indígenas sempre fizeram tatuagem. E eles não eram bucaneiros ou mafiosos, mas eram indígenas, não eram brancos. Tá aí o preconceito também de novo. E eles usavam tintas extraídas de plantas, de seivas ali das árvores da floresta, muitas vezes de forma temporária, depois trocava, mas era da tradição deles. Se for assim, todo índio foi para o umbral, não tem nada a ver. Eu vi gente que trabalha com saídas do corpo condenando a tatuagem. O perigo que eu vejo são dois. Primeiro, intoxicação pela tinta. Se você fizer a tatuagem com alguém não habilitado, né, que usar um produto ruim e causar uma intoxicação, porque os poros da pele são a entrada para o corpo também, de várias substâncias, para trocar com o meio. Então, primeiro ponto, intoxicação. Se a pessoa tiver com um profissional gabaritado e consciente, tudo bem. Segundo, muitas vezes a pessoa se arrepende anos depois de ter feito a tatuagem, porque a mente dela vai mudando, o parâmetro vai mudando, e aí agora tem que fazer uma cirurgia para tentar tirar a tatuagem, cara. Então, se alguém vai fazer uma tatuagem, tenha consciência do que está fazendo. Tá? E outra, o que eu vou falar sobre tatuagem não tem a ver com a minha opinião. Eu não tenho tatuagem nenhuma e nem gosto, tá? Mas eu aqui, o Eudes ali adora, e a sociedade, a garotada adora e não vai para o inferno coisíssima nenhuma. Então vamos dar alguns exemplos, Eudes. Eudes, você vai tatua o rosto de Jesus no teu ombro porque você é criança, você é cristão. Qual é o problema disso? Nenhum. Você é um hindu, um yogi, tatua um mantra Om no teu ombro. Qual é o problema? Nenhum. Você é uma criança, tatua uma florzinha no teu ombro. Qual é o problema? Você é menor de idade. É menor de idade, exatamente. Então vamos mudar. Você tem 18 anos e tatuou uma flor. Nenhum problema. Nenhum problema. Com a criança, realmente, deixou mudar para 18 anos. Então, tecnicamente, a tatuagem em si, ela não vai criar problema, a não ser que ela seja na região dos chakras. Né? A pessoa colocar algo ali nunca é bom. Fora isso, e também piercing em área genital, porque é anti-higiênico, cara. Eu tenho amigos médicos que me contam cada coisa, principalmente de moças que chegam no hospital com infecção nos lábios vaginais por causa do piercing. Quer dizer, é uma coisa um pouco mais... Eu respeito cada um, mas eu estou falando do ponto de vista técnico. Eu vou dar um exemplo agora, Eudes, muito fácil para ser entendido, tá? Vamos imaginar um garoto, mora ali em São Bernardo do Campo, o Eudes. Ele é judeu, descendente de judeus, e apaixonado pela parte nazista. Por reencarnação, ele foi alemão em outra vida. Está reencarnado como filho de judeus agora. Karma é fogo, vai ajustar as coisas. E aí, esse garoto gostaria de frequentar um certo lugar underground ali, marginal, que cultua movimento neonazista violento, que não tem defesa, é violento. Como tem tantas coisas violentas no mundo, né? Fora o racismo, a xenofobia absurda num país cosmopolita, multirracial como o Brasil. E aí, ele gostaria de frequentar, tem um amigo dele que frequenta, mas ele não tem coragem de ir, porque se a família descobrir vai dar um problema sério. E se os neonazistas descobrem, também dá problema pra ele. Exatamente, mas ele gostaria de ir lá. Ele não tem tatuagem nazista nenhuma, mas ele só pensa naquilo. E ele olha algum ícone ou símbolo nazista e ele mantém na mente dele e pensa assim, como eu gostaria de ter uma dessa. O que acontece? O corpo espiritual é dotado de alta plasticidade.
vai plasmar tudo que você pensa na hora da saída do corpo. Se o garoto só pensa naquilo, na hora que ele sair, mesmo que ele não tenha tatuado nada aqui, a tatuagem vai aparecer no corpo astral dele, porque a mente dele criou uma forma mental impressa na estrutura psíquica do corpo astral dele. Ele está com tatuagem lá e não tem nenhuma aqui. Olha que paradoxo. Doido, né? E de repente você coloca uma tatuagem que não significa nada. Você sai do corpo, pode estar com ela, não está te associando com nada ruim. Então o problema da tatuagem não é a tatuagem, é aqui que ela remete. Se você faz uma tatuagem, Eudes, que representa algo do mal, você acaba pensando em algo do mal. E isso vai criar problema e energia pesada que vai te deixar num ambiente denso. Agora, se você associa a tua tatuagem com uma ideia legal, uma referência espiritual que você gosta, qual é o problema? Nenhum. Porque cada vez que você olhar aquilo, você vai lembrar de uma ideia bacana. Sim. Então o problema não é a tatuagem, é a mente. E aonde que a mente liga você com a ideia da tatuagem. Acho que foi bem claro explicando isso agora, Sim. Né? Que o lance é, o que representa sua tatuagem? Coisa ruim, pesada, que faz você pensar em coisa ruim? Ou significa algo legal? Tirando a questão da intoxicação da pele, o resto é preconceito. Literal, vocês não vão pro astral inferior. Alguém vai falar, o Wagner está defendendo tatuagem porque ele tem uma. Não tem nenhuma, nem gosto. Mas eu acho que as pessoas... Igual eu não gosto de vestir terno, mas tem amigos que vestem terno e ficam ótimos, né? Então, o lance todo é o que você carrega na sua mente, gente. E não fazer tatuagem na região dos chakras, né? De preferência em lugares mais periféricos e que você tenha certeza do que você está fazendo. Que às vezes você tatua o nome da pessoa que está contigo hoje, ou até manda reproduzir o rosto, e aí daqui um ano aquilo acaba e você está com outra pessoa, que você vai explicar o nome do anterior ou da anterior ali. Tá cobrindo. Então tem coisa que é bom não arriscar, né? É bom da gente deixar algo assim de forma lúdica, forma leve. Muitas tradições antigas, polinésias principalmente, tinham as tatuagens, não tem nada de associação ruim. O problema está na mente. Como eu dei o exemplo também, eu disse na semana passada, uma vez um cara radical, que era espírita, falou para mim assim, colocar tatuagem no corpo, ele usou a expressão, conspurcar o corpo com sujeira. E aí eu falei para ele assim, cara, o que mais suja um corpo não é você botar uma tatuagem, é botar um espírito radical ali dentro, porque ele suja o corpo com as formas mentais pesadas no campo energético que ninguém vê. Quando ele sai, ele está tatuado com aquilo, com tudo que ele pensa. Sim. Isso é que é o real. Se isso é bom ou ruim, depende aonde que a pessoa está se ligando. Acho que ficou bem claro, né, Eudes?